Olá, eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado no nosso Conversa de Bastidores, o programa líder de audiência na TV aberta, agora na maior multiplataforma de notícias do Brasil, Jovem Pan, a rádio que virou TV. Às terças e quintas, logo após os Pingos dos Is, nós temos um encontro marcado. E a qualquer momento do seu dia, para todo o Brasil, todos os nossos conteúdos estão disponíveis pelo canal do YouTube da Jovem Pan e pela Panflix. É muito fácil. Baixe o aplicativo e tenha acesso a todos os programas da nossa emissora. E agora, a Jovem Pan também é TV aberta. Se você está em São Paulo, sintonize no canal 51. No programa de hoje, eu tenho a honra de receber a comunicadora, publicitária, mentora, influencer, muito antes do termo influencer existir, Ana Aragão. Seja muito bem-vinda aos nossos estúdios da Jovem Pan aqui em São José dos Campos. Obrigada, Fabrício. Bem-vindo, pessoal, ao programa e bora papear. Olha, eu quero começar esse programa, né, falando um pouquinho da sua trajetória, né, de como você, né, teve esse chamado para a comunicação, algo tão verdadeiro, tão autêntico. Nós vamos falar sobre a autenticidade no programa, né? Algo que, ao meu ver, está relacionado ao âmago, intrínseco à sua existência. Como começou a sua carreira? Olha, muito interessante, porque eu cheguei aqui no estúdio, pessoal, eu peguei esse microfone, falei pro Fabrício, faz tempo que a gente não segura o microfone, porque hoje em dia é muita lapela, e o próprio áudio do celular é muito bom, e segurar o microfone é muito gostoso. E eu lembrei de uma foto... É quase vintage. Eu lembrei de uma foto, Fabrício, depois eu acho que se eu achar eu te mando, se der pra colocar, tá na edição, muito bonitinha, eu pititica segurando já o microfone. E quando não era microfone, aqueles microfones dos anos 70, 80, de fio pequenininho, e quando não era microfone, gente, não sei se os seus filhos fazem isso, mas eu pegava escova, controle remoto de TV, para fingir que eu estava não cantando e não num formato jornalístico, mas entrevistando as pessoas. Eu adorava entrevistar as pessoas. Até porque muitas vezes as perguntas são muito mais significativas do que as respostas. Sim, e quando você está perguntando, você tem que estar muito atento na resposta da pessoa, porque é em cima da resposta da pessoa que você vai bolar uma nova pergunta. Então não tem muito um roteiro, se você pensar. É muito improviso e espontaneidade. E aí já cai um pouco no tema da autenticidade, que se a gente tentar copiar ou seguir algo à risca, nunca vai sair natural. Eu quero falar sobre isso, até porque a única coisa que nos torna iguais é sermos completamente diferentes, mas eu quero saber um pouquinho mais desse começo. Da trajetória. E até por conta, né, dessas mudanças, né, porque nos últimos 20 anos, que é basicamente o tempo que a gente está em operação no sentido da comunicação, muitas transformações ocorreram. Né? É como você acabou de falar, a rádio que virou TV, é verdade. Jovem Pan, e por aí vai, vamos ver daqui 5 anos. Até a própria televisão aberta hoje, ela é muito assistida em outros modais, em outras formas, né, de transmissão, como o YouTube, como os aplicativos, né, o celular se tornou hoje algo que o Spotify, permanece, as músicas. Né, eu digo que parece uma continuidade do corpo da gente. Mas a gente dorme com ele do lado. Mas voltando na trajetória, eu tive no início da adolescência muita dificuldade de saber o que eu queria ser quando crescer. Mas sempre ligado à comunicação. Só que a comunicação, né, gente, você abre um leque enorme, né, Fabrício? Você pode trabalhar no jornalismo, no jornal papel, no entretenimento, no empresário. Celebridades, né? Na parte musical, eventos. Relações públicas, assessoria de imprensa, é muito amplo. Mas eu sempre tive na minha família, minha mãe, por exemplo, ela trabalhou na TV Tupi. Olha, que fazia coisa. Caracterização cênica, ela também já foi da música. Às vezes eu vejo umas fotos preto e branca lá em casa e falo, mãe, era você. E coincidentemente, quando eu fui morar em São Paulo, olha só, você acredita que eu morei na Alameda Tietê, número 319? A minha mãe... essa rua, esse número não é estranho. Eu morei aí também, só que era outro edifício, quando a minha mãe trabalhava na TV Tupi. Olha como a vida é cíclica, a gente faz exatamente o que os nossos pais fizeram, né? Inconsciente ou conscientemente, não sei. Mas a família do meu pai... E pode ser um círculo vicioso ou virtuoso. Ou virtuoso. Eu acho que nesse caso foi virtuoso, porque os meus tios, o meu tio em Juiz de Fora, ele tinha também, ele faleceu, mas ele
tinha uma rádio, um canal de televisão, e eu lembro quando a gente ia visitá-lo em Juiz de Fora, era realmente uma emissora grande, e eu me lembro que eu tinha um palco, sabe, vazio, sem ter o programa em gravação, mas vazio, eu olhava, eu sentava, igual o Aníbal tá aqui atrás de mim, a câmera, o pessoal que trabalha nos bastidores, eu me encantava muito, Fabrício, pelos bastidores, e nem tanto por aqui, né, como apresentadora, mas no geral eu gostava de tudo, e fui indo, depois eu fiz teatro. Primeiro eu fiz hotelaria, não tinha nada a ver. Aí todo mundo... Mas que também está intrínseco a quem você era, porque você é uma na paixão. Mas eu fui fazer hotelaria justamente por causa disso. Eu gosto de viajar, eu sei falar inglês, vou fazer hotelaria porque eu gosto de me hospedar em hotel. Quando eu vir administração, matemática pura, eu caí fora. E todo mundo assim, Ana, você é extrovertida, você fala bem, vai fazer teatro. Fui fazer teatro, convenci o meu pai, fui para São Paulo, fiz em cena, fiz cinema e TV na Fátima Toledo, mas eu descobri que eu não sou boa atriz, eu não me considero boa atriz porque eu tenho muita dificuldade de ler, e o ator, ele precisa ler muito para internalizar o personagem, né? Aqueles livros traduzidos de peças inglesas e literatura brasileira, Camões. E é uma literatura em camadas, né? Porque você tem, para a construção do personagem, é uma imersão. Nas várias camadas, não só da interpretação do que o texto lhe entrega, mas da vivência intelectual que você precisa ter para interpretar esse texto. Né? É o que diferencia os grandes atores, né, de muita gente que só quer imita. Atuar. E aí cada vez mais eu fui moldando. Eu fiz jornalismo também na Univap, 6 meses, falei, não gostei de jornalismo, não é a minha área, jornalismo também. E aí eu fui indo para essa parte, eu fui vendo que eu sou boa de improviso, de microfone e vem comigo na câmera que eu me viro, entreter, sabe? E ser curiosa. O entrevistador, né, que eu acho você um excelente entrevistador também, ele é curioso de verdade pela vida do outro, mas não no sentido de fofoca. Não, ele se importa pela conexão. Se importa e gosta de filosofar e, sabe, se eu tô no aeroporto, por exemplo, para mim é um laboratório maravilhoso de criação de conteúdo, de ideias do que falar num vídeo, porque eu tô ali observando todas as culturas, etnias, classes sociais, religião. Fantástico isso, fantástico o aeroporto. Sabe que eu tenho uma amiga muito querida, né, a Astrid, que tinha um programa muito interessante chamado Chegadas e Partidas. Ai, eu amava esse programa, Fabrício, amava. Porque é isso, né? É a gente estar ali vivenciando algo que muitas vezes não nos pertence, mas que nós somos ao mesmo tempo observadores e partícipes dessas histórias. Né? E a emoção, né? A comunicação em emocionar, fazer alguém rir ou chorar, levar alguém para o passado ou ela se imaginar no futuro, tudo que envolve emoção, entretenimento. E tudo isso foi uma descoberta pessoal. Você não teve ninguém falando, olha, vai por esse caminho. Tive a minha mãe, até o Aníbal já fomos até colega, né? Quando tinha programa no canal 10 da NET aqui em São José dos Campos, naquela época a gente comprava horário nas TVs fechadas. Continua assim, agora na TV aberta. E aí a gente fazia muito evento social na cidade, e aí não existia ainda Instagram, Facebook, e todo mundo gostava de aparecer na televisão, e a gente cobria com a televisão os eventos sociais, eu me entrevistava. Recordo muito, né, da sua desenvoltura, da sua espontaneidade, e isso que você falou agora é ainda muito pertinente, né? E no segundo bloco nós vamos falar sobre essa questão da autenticidade. Tá. Uma vez, uma pessoa que eu me inspiro muito, que é o Amaury Júnior, né? Ele foi indagado por um jornalista, que o jornalista tentou, não vou dizer menorizá-lo, mas falar um pouquinho sobre essa questão da vaidade, né? De você dar luz à vaidade humana. E aí ele virou para o jornalista e disse a seguinte frase que ficou e ainda permeia o meu consciente e talvez o inconsciente. Ele diz, olha, em um determinado momento da vida, estou até fazendo imitando a entonação, a voz, todo mundo gostaria de ser televisto. Olha, televisto. Por que isso? Para ampliação imagética, não apenas do nosso corpo, mas do que representamos. Então é importante, todo mundo tem algo a dizer. E é por isso que precisa ser autêntico. E no segundo bloco do programa, nós vamos falar sobre isso. A gente vai para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida com ela, Ana Aragão.
Aqui a teoria vira prática desde o primeiro dia, formação conectada ao mercado, e a prática vira oportunidade de trabalho. Faculdade Santo Antônio, onde você acontece. De volta com o nosso Conversa de Bastidores, agora pela Jovem Pan, a rádio que virou TV. Às terças e quintas, logo após os Pingos dos Is, nós temos um encontro marcado, sempre um conteúdo inédito. E todos os nossos conteúdos estão à disposição a qualquer momento do seu dia para todo o Brasil, pelo canal do YouTube da Jovem Pan e pela Panflix. É muito fácil, baixe o aplicativo e tenha acesso a todos os programas produzidos pela Jovem Pan. Pânico, né? A nossa querida Lígia Mendes, toda a produção da Jovem Pan disponível na palma da tua mão. No programa de hoje eu recebo nos estúdios em São José dos Campos a comunicadora Ana Aragão. Ana, falamos no primeiro bloco, né, desse seu encantamento. Eu acho que vai mais do que encantamento, né? Porque o encanto uma hora termina, né? Com essa paixão pela comunicação, pelo outro, pela reverberação do que você representa. E agora eu quero falar um pouquinho sobre esse trabalho que você desenvolve há algum tempo de mentoria, preparando outras pessoas para esse dom, que no seu caso é nato, de comunicar. Sim, com a vinda da rede social e a pandemia que fez muitos profissionais liberais, médicos, advogados a serem forçados a usar do Instagram para fazer live, e aí continuou. Foi um formato de publicidade que nunca mais parou. Até porque, ao meu ver, houve uma mudança radical. Porque rede social, para mim, sempre foi rede de relacionamento. Social. E passou a ser um veículo de comunicação. Esses dias eu recebi a diretora executiva da ANER, e hoje 80% do conteúdo noticioso do país é acessado pelo Instagram. 80%. Então, é tráfego pago. O que acontece? Hoje é muito mais importante você ter o jornalismo sério para combater as fake news, porque na rede social, hoje, é terra de ninguém. E ainda mais com a IA. Hoje a gente não sabe o que acredita. A gente já ia acreditando. Eu adoro essa brincadeira. E os profissionais liberais, muitas vezes, não estavam preparados para ir à frente da sua própria comunicação no que tange a vender e oferecer o seu serviço. E falar de forma pragmática, clara, objetiva, e em pouco tempo. O maior desafio da publicidade e da comunicação, por exemplo, a gente tem um tempo para fazer caber toda a nossa conversa aqui. Então, às vezes, esse pessoal tem muita dificuldade, tem facilidade no cara a cara, numa reunião, num café, que você não tem a pressão do tempo, mas ligou a câmera 1 minuto, faz um pitch de 1 minuto. A pessoa você dá o blackout. Existem, todo ser humano nasce com habilidades, né? Tem gente que nasce mais com uma lógica, com uma inteligência musical, com uma inteligência esportiva, uma inteligência na comunicação. Então, do nada, os peixes tiveram que começar a voar. É verdade. Então, assim, eu criei um treinamento, claro que é um treinamento pop-up, para você realmente se desenvolver bem na comunicação, com a câmera, com o vídeo, você precisa realmente de um curso longo, mas pelo menos quebrar um pouco, Fabrício, essa imagem, porque o maior bloqueio aqui com vocês é o medo do que vocês vão pensar de mim. Eu tenho certeza absoluta que muita gente agora está nos julgando por alguma coisa. Ah, mas o cabelo dela é assim. Ah, mas o Fabrício está assim, assim. Ah, não gosto. A todo momento as pessoas estão, e é completamente normal, a gente tem que encarar isso com normalidade, porque a gente também acaba de maneira ou outra, não julgando, mas tendo um gosto pessoal. Eu gosto disso, quando eu gosto disso, eu não gosto daquilo. E geralmente, a gente só gosta do que a gente conhece, né? Exatamente. Se a gente ainda não conhece, não tem como criar essa relação. É daí que veio o conceito, um conceito antecipado de algo que ainda a gente não conhece. Então, o início é realmente quebrar esse medo do julgamento. Mas como que a gente faz isso? Conhecendo muito bem para quem a gente está conversando. Por exemplo, hoje aqui eu estou completamente às cegas. Eu não sei exatamente quem que é o público que assiste a Jovem Pan. Então, a gente tem que ter um vocabulário neutro, uma vestimenta neutra, para você não, né, você encaixar no máximo
da sua audiência possível, ser mais normal, vamos dizer. Mas, por exemplo, você... Mas tem os nichos, né? Tem os nichos. É preciso você conhecer um pouquinho de marketing na comunicação nas redes sociais. Então, por exemplo, muitos profissionais liberais, eles vendem um perfil de Instagram da vida pessoal, onde eles postam uma cervejinha no churrasco, formatura do filho. Aprenderam, me disseram, né? No seu caso especificamente, você dá uma mentoria walk the talk, porque você viveu tudo isso. Vivi tudo isso, e muitos anos de vida pública, você se acostuma até com as pessoas falarem bem ou mal de você, e já entrando também um pouquinho agora na autenticidade, né? Porque muitas vezes a gente tenta ser uma outra pessoa, e quem não é o que acaba não sendo ninguém. É angustiante você... Igual um primeiro date, né? Você vai conhecer alguém e a primeira vez você quer pôr a sua melhor roupa, o seu melhor cabelo, faz uma unha que não é sua, uns cílios que não é seu, um cabelo que não é seu. Tem gente que aluga um carro que não é teu. O famoso status, né? Ser o que você não é para uma pessoa que você não conhece. Então, imagina você viver nesse mundo de mentira, é agoniante. Não dá por muito tempo. Precisamos entender que rede social é recorte, né? E é completamente editável. A gente só mostra o que a gente acredita ser determinadamente a nossa melhor face e muitas vezes abrindo mão de quem realmente somos. E outro dia eu caí nessa reflexão, eu fui colocar um tênis, eu fui abotoar o meu cadarço, e eu desde criança tenho mania de abotoar o cadarço. Sabe quando você pega o cadarço, gente, você abotoa pra trás, você dá a volta aqui, igual chuteira, que fica meio moleca? E eu botoei assim, aí dois amigos meus, nossa, Ana, mas você vai usar o tênis assim? Aí, na hora eu fiquei, me deixa, mas eu falei isso, mas me magoou aqui um pouquinho. Aí passou um dia, dois, eu comecei a refletir. E eu fui abotoar o tênis, a hora que eu fui abotoar meu tênis desse jeito, eu falei, deixa eu abotoar do jeito normal, né? Porque o pessoal vai falar. Na mesma hora que eu pensei isso, na mesma hora eu me rebati. Eu falei, Ana, pera lá. Exatamente, você sempre teve tanto... você foi tão coerente com aquilo que você acredita na sua vestimenta, nos seus roteiros de viagem, no tipo de cabelo. Por que isso te incomodou? Por que você vai fazer para agradar o outro? Aí eu comecei a voltar lá atrás, eu comecei a filosofar, fazer sociologia. Quando a gente nasce, Fabrício, a gente já escolhem pra gente a nossa religião, o nosso time de futebol. O bebê nem nasceu direito, ele já tá com a camiseta ou do Corinthians, ou do Palmeiras, ou do São Paulo. Deixa o bebê virar adulto e ele decide o que ele quer torcer, que religião ele quer seguir. Calma! Deixa a gente descobrir sozinho, né? Eu me vejo muitas vezes nesses meus vídeos de quando eu trabalhava na TV, lá atrás, com 20 anos, 21, muitas vezes eu não era eu, era minha mãe. Eu tinha o cabelo que a minha mãe gostaria que eu tivesse, talvez, a cor do esmalte. Depois que eu comecei a me descolar, que foi até tarde, eu comecei a andar descalça na rua até. Por que não? Sabe, eu comecei a não fazer a minha unha tantas vezes mais. Por que eu tenho que fazer? Eu vou lavar a louça, vai sujar, eu pego no barco a âncora, eu pôr na moto, eu sou mais moleque. Por que eu tenho que ser um padrão? Aí fala, mas você tá muito revoltada. Mas, gente, eu tô... Na verdade, é um encontro com si mesma, né? Eu tô falando um exemplo. Quantas outras coisas a gente não faz? Então, o que eu decido fazer agora? Eu sempre aperto pause e falo, Ana, é você que tá fazendo isso porque você quer? Ou porque você tá indo no bololô da cultura e da sociedade? Eu vou aproveitar essa pensata para que você, de uma forma muito realista, fale com o meu telespectador que está fazendo aquele trend do pau que rola na internet para todas as profissões. Qual que trend é essa? O pau que rola na internet é que eu sou determinada pessoa, ou se eu não sou determinada pessoa. Será? O que eu quero dizer com isso é o seguinte, não dá para copiar o que está sendo modinha, porque modinha passa. Passa. E eu recebo em treinamento, muitos alunos vêm já com um vídeo pronto e falam, Ana, eu quero fazer igual essa pessoa. Aí eu falo, você não vai fazer igual essa pessoa, porque você não é essa pessoa. Vamos se inspirar, igual você falou, você admira o Amaury Júnior, você se inspira. Se inspirar é uma coisa, copiar é outra. A gente nunca vai ser natural e espontâneo, tanto no digital, quanto no aniversário, quanto com um novo namorado, se a gente tentar imitar alguém. E
eu vejo isso muito no dia a dia, não no digital, mas no presencial. Até gêmeos, Fabrício, que são idênticos fisicamente, eles são completamente diferentes na personalidade, nos gostos musicais. Então pensa, se até gêmeos que têm o cromossomo, vamos dizer, muito parecido, não são iguais, quem dirá nós? Hoje a autenticidade é o maior de todos os ativos. É o maior de todos os ativos. Só que assim, eu também já cheguei a pensar de uma outra maneira. Mas se você for focar na autenticidade, na sua comunicação, mas a sua autenticidade, o seu você, não é uma pessoa boa, não tem bons valores, você vai levantar a bandeira da autenticidade e ser ruim, e ser mau caráter? Bom, isso é você. Aí você tem que ter consciência daquilo que você é e tentar consertar e melhorar. Antes de expandir essa condição, né? Porque o que nós estamos falando aqui é para sermos autênticos, né? Na comunicação e na expressão de quem somos para outra pessoa. Né? Como é que chama? Interpessoal e intrapessoal, isso, né? Mas voltando nesse exemplo do tênis, né? Que eu falei, poxa... Que acendeu essa luz amarela. Acendeu essa luz. Quantas outras coisas eu não faço porque... Condicionada, né? Então é legal, às vezes, gente, a gente parar e pensar, eu tô fazendo isso porque eu realmente quero e gosto, até um esporte que você escolheu foi porque o seu pai faz, o seu avô fez e você vai fazer também, ou é porque realmente você gosta? Mas, olha, nós falamos isso no início, né? Entre o círculo virtuoso e o círculo vicioso. Né? Porque muitas vezes cabe a nós essa análise, essa reflexão, porque ver uma projeção dos seus ancestrais dentro do que você faz é extremamente humano também. E isso no curso, né, por exemplo, muitos corretores de imóveis, né, eu tenho um Você grupo, atua com todas as classes profissionais? Todas as classes profissionais liberais, né, e hoje em dia está muito em alta os corretores de imóveis, porque eles têm usado muito das redes sociais para vender os apartamentos, as casas. Só que eles sempre vêm com um vídeo de uma corretora, por exemplo, que está bombando em São Paulo. Mas você vai ver essa pessoa, ela tem um perfil de personalidade mais extrovertido mesmo, é dela. E aí você pega uma pessoa que é introvertido, e entre a extroversão e a introversão também tem níveis. E nem sempre o extrovertido é bom de falar em público. É porque hoje há uma cultura memética. Né? As pessoas querem viralizar. Né? Elas querem, e não importa, o importante é a força do algoritmo. E isso eu acredito, viu, Ana, que é o nosso maior obstáculo, que é onde muitas vezes nos impede de ser quem somos. Porque eu tenho certeza absoluta, que as palavras sucesso e prosperidade, embora sejam co-irmãs, são muito diferentes. Né? Porque o sucesso pode ser efêmero, passageiro, e a prosperidade é um estado de espírito. Ser próspero. Né? E acredito que esse caminho que você hoje não só instiga, mas também ensina, é fundamental para nos fortalecermos perante a esse algoritmo cada vez mais instável. E hoje nesse mundo do marketing que a gente vive, às vezes as pessoas não sabem nem ao certo qual que é o significado do marketing. Eu vejo, vamos fazer isso porque está funcionando. Vídeo tem que ter 1 minuto, tem que ser... Às vezes, Fabrício, sabe o que eu faço? Eu tô com vontade de expor algum sentimento, eu ligo a câmera e eu falo devagarzinho. O meu vídeo fica com 5, 6 minutos, gente, e tem mais visualização e entrega e comentário de gente querendo também contar a sua história ali, do que esses vídeos de 1 minuto com voz acelerada, que perde até a credibilidade, se acelera tanto a voz. Então, se eu for imitar todo mundo, o que fazem na internet, que tem que ser vídeo rápido, tem que ser isso e aquilo, tem que usar trend, eu ia cair, ia ser igual a todo mundo. Um vídeo de 6 minutos meu, muitos entregam muito mais do que esses vídeos de 1 minuto, por exemplo. Nós já estamos indo para o final do programa, mas eu queria aproveitar a sua expertise e compartilhar com o meu telespectador, que é um profissional liberal ou que está utilizando as redes sociais hoje como uma forma de comunicação, de algumas dicas para que ele consiga se destacar desse mar, né, de influências que hoje estão à frente do Instagram
e do TikTok? Eu acho que não precisa enfeitar muito, a gente não precisa se maquiar muito, fazer uma escova, colocar... Seja mais natural. Lógico também que não vai pegar de pijama, acordar e fazer um vídeo, mas sei lá, tá dentro do carro, teve uma ideia, liga a câmera e fala como se estivesse fazendo um video call para uma melhor amiga, sem se preocupar muito que vai ter várias pessoas te assistindo. Seja mais natural, sabe? Imagine que tem alguém muito próximo e íntimo seu atrás das câmeras. Talvez isso te ajude a imaginar e ser mais natural. É um caminho. Olha, eu queria agradecer demais a sua presença, mas nós vamos para um quadro agora chamado Vai e Vem. Onde eu faço uma pergunta e você me responde de forma mais objetiva. Tá. Ai, gente, quando é pressão não funciona direito. Não. Vai. Sob pressão é um outro programa, né, que eu apresento uma outra emissora. Tá bom. Vamos lá. Escolhi a comunicação por... Paixão à emoção. Uma viagem inesquecível. Islândia. Meu livro de cabeceira. Meu iPhone. Família significa... Base. Porto Seguro. O Brasil que eu gostaria de ver viralizar para as próximas gerações. Se eu pudesse pegar toda a geografia do Brasil, mas pegar a população da Austrália, ia ficar legal. Ana, eu queria agradecer demais a sua presença nos nossos estúdios, convidar você para estar mais vezes compartilhando conteúdo e, se você curtiu essa entrevista, entre em contato direto com a Ana pelas suas redes sociais. Você atende a todos, né? Atendo. Eu tenho um horário do meu dia que eu sento no sofá só para responder mensagem. Muito obrigado. Obrigada, Fabrício. Sucesso. Você é um excelente apresentador. Te desejo todo o sucesso do mundo. Muito obrigado. Do mundo. Esse foi o nosso Conversa de Bastidores, que recebeu a mentora, comunicadora, publicitária Ana Aragão. A gente se vê no próximo programa. Até lá!